No que se refere às estruturas nucleares, nós vamos iniciar agora o comentário sobre as mesmas, sobre uma a uma. E a primeira a ser comentada é a parte mais externa, é a membrana nuclear, é o envelope nuclear ou carioteca, como queiram chamar. As três nomenclaturas de membrana nuclear, envelope nuclear ou carioteca são aceitas. Há autores que criticam uma ou outra, mas didaticamente falando, a biologia aceita as três nomenclaturas, como faz com várias outras estruturas. A carioteca, ou envelope nuclear, ela vai circundar completamente o núcleo, ou seja, ela não deixa nenhuma parte do núcleo exposta. Ela tem como finalidade, então, auxiliar a manutenção dessa forma esférica do núcleo. Então, ela ajuda muito na formação esférica da estrutura nuclear. E ela vai atuar como uma barreira, um impedimento a uma livre difusão, uma livre trafegação, um livre trânsito de substâncias entre o nucleoplasma e o citoplasma. Então, ela vai gerar uma certa permeabilidade. Ela não vai permitir que qualquer substância saia do núcleo ou que qualquer substância adentre o núcleo vinda do citoplasma. Ela vai separar, então, o citossol dos componentes nucleares e ela vai incluir dentro do núcleo, então, o material genético. Mas devo frisar que esse material genético, primeiramente, ele não é todo o material genético da célula, pois é sabido por vocês que algumas organelas possuem DNA e é um DNA exclusivo, No caso, só lembrando, são as mitocôndrias e os cloroplastos. E a membrana nuclear, o envelope nuclear, ele não estará presente durante todo o processo de vida celular, durante toda a vida celular, melhor dizendo. Durante uma parte da vida celular, ele desaparecerá. Então, podemos dizer que ele estará presente na célula durante a maior parte do ciclo celular. Pois, durante a divisão das células, cópias equivalentes do material genético, contidas dentro do núcleo e organizadas na forma de cromossomos, elas devem ser transmitidas para ambas as células filhas resultantes do processo de divisão celular. Então, por esse motivo, no início da mitose, durante uma fase chamada prófase, que nós veremos um pouco mais à frente, de um processo essencial para a divisão dos cromossomos, para que eles possam migrar para regiões posteriormente diferentes, transitar ali dentro da célula durante a divisão celular, o envelope nuclear ele vai se desintegrar momentaneamente. Então, durante o processo de divisão celular, o envelope nuclear desintegra. Mas ao final do processo de divisão celular, já numa etapa chamada telófase, que é a fase final do processo mitótico, há uma reformulação dessa carioteca, onde ela então é reestruturada em torno de cada um dos aglomerados genéticos, dos aglomerados cromossômicos, que se formarão nos polos opostos, e formarão então aí os dois núcleos que vão fazer parte dessas duas novas células. A carioteca ela é formada por uma dupla membrana, duas membranas concêntricas, muito parecidas, cada uma delas formada por uma bicamada lipídica com distintas proteínas, dentre outras classes de moléculas que ali poderão estar inseridas. Há exemplos de algumas outras membranas biológicas, elas têm uma formulação muito similar às membranas biológicas da maioria das estruturas. A dupla membrana da carioteca ela é composta por uma membrana nuclear interna, então existe uma primeira membrana chamada de membrana interna, e uma segunda membrana que fica logo acima dela, chamada de membrana externa. E as duas são separadas entre si por uma estrutura chamada espaço perinuclear. Esse espaço perinuclear ele tem uma peculiaridade. Ele se interliga ao retículo endoplasmático rugoso e esse espaço ele é como se fosse um duto, um caminho que percorre para dentro desse retículo endoplasmático rugoso, mantendo uma conexão do envelope nuclear com o retículo endoplasmático.
Já a membrana nuclear interna, ela contém proteínas específicas que vão atuar como pontos de ancoragem. Esses pontos de ancoragem são locais onde a cromatina ela vai se aderir e vai formar uma rede filamentosa intermediária para poder garantir que ela fique aberta dentro do núcleo e auxiliar no processo de organização e desorganização ao longo do ciclo celular. Por quê? Porque a cromatina, ela ora tem que se organizar formando um cromossomo, ora ela tem que se desorganizar. Mas desorganizar não no sentido de pejorativo. A desorganização da cromatina é muito importante, pois ela se abre para poder o DNA promover o processo de transcrição, que eu comentei agora há pouco com vocês, para que então ele consiga formar os RNAs mensageiros e esses RNAs mensageiros levem a informação para o meio externo ao núcleo de qual proteína deve ser formada no processo de tradução. Já a membrana nuclear externa, assim como o próprio retículo endoplasmático rugoso, ela é cravejada de ribossomos na sua superfície. E esses cromossomos eles estão envolvidos diretamente no processo de síntese de proteínas. As proteínas que são sintetizadas pelos cromossomos aderidos à membrana externa do núcleo, eles são ribossomos transportados através daqueles espaços perinucleares. Eles são produzidos e ficam ali, podendo ser essas proteínas, né, ali percorrendo os espaços perinucleares. E, por sua vez, poderão servir a funções intracelulares ou poderão ser levados para o complexo golgiense, onde elas serão envelopadas e levadas para o meio externo. O tráfego bidirecional de macromoléculas entre o núcleo e o citoplasma, ele ocorre o tempo todo. No entanto, o núcleo tem a função seletiva. Ele não permite que esse tráfego ele traga ou leve substâncias que são fundamentais para o funcionamento do núcleo ou que são não necessárias para o funcionamento do núcleo, que podem, por sua vez, até atrapalhar esse funcionamento. Esse processo todo, então, ele ocorre através daqueles orifícios que nós vimos na imagem anterior, chamados, melhor dizendo, de poros nucleares, que estão ali inseridos no decorrer de toda a carioteca. Uma estrutura a se chamar a atenção são os ribossomos. Esses ribossomos, eles ficam aderidos ao envelope nuclear ou ao retículo endoplasmático rugoso. E eles têm a função de promover a síntese das proteínas celulares. Então, essa organela ela é muito importante e é uma organela que pode estar, então, aderida a outras organelas. E, no caso dos retículos endoplasmáticos, por exemplo, como já vimos, em células que secretam substâncias de origem proteica, eles se encontram numericamente em grande quantidade, tomando um grande espaço intracelular e estão associados a membranas, dentre elas ao envelope nuclear e à membrana plasmática. Ao que se refere aos poros nucleares, eles estão inseridos na carioteca e nessa carioteca eles se encontram entre 3.000 e 4.000 em cada célula de mamífero típico. Ou seja, em cada célula de um mamífero, na tua, por exemplo, na minha, nós teremos aí no nosso núcleo uma carioteca perfurada, né, por assim dizer, por 3 a 4.000 estruturas chamadas de poros nucleares. Eles são complexas estruturas formadas por canais que vão facilitar ou impedir, né, regulando a passagem de moléculas entre o núcleo e o citoplasma, permitindo que algumas dessas moléculas atravessem a membrana nuclear, enquanto outras não seriam, então, lhe permitida a entrada ou a saída. Em células animais, os poros nucleares eles possuem uma massa molecular com cerca de 125 milhões de Daltons, e são formados por distintas proteínas, cerca de 30, coletivamente denominadas nucleosporinas, que estão presentes também em múltiplas cópias e num arranjo que confere aos poros nucleares uma simetria octagonal,
Ou seja, os poros nucleares eles são formados por proteínas distintas, em torno de 30, que ficam inseridas, né, em uma estrutura que tem um formato um tanto quanto arredondado, mas que apresenta ainda alguns ângulos, né, num formato octagonal. Em geral, pequenas moléculas podem atravessar os poros nucleares de forma livre, enquanto a maioria das macromoléculas, muito grandes para conseguir então adentrar o poro, requerem um processo especial que demandará energia utilizada pela célula para promover um transporte chamado de transporte ativo, através desses poros nucleares, em qualquer uma das duas direções, tanto na entrada quanto na saída do interior do núcleo. Para ocorrer, então, o tráfego de determinadas proteínas, por exemplo, é necessário que essas proteínas apresentem uma sequência de aminoácidos chamada de sequência sinalizadora, para que, então, ocorra a importação, a entrada delas, ou a exportação, a saída delas para o meio citoplasmático, em um processo chamado, então, de transporte ativo, né, em relação à carioteca e o meio, que vai envolver a participação de outras proteínas que vão reconhecer sinais desses aminoácidos que estão contidos nessa proteína, além daquelas que serão transportadas. O processo de transporte, tanto de substâncias para o interior do núcleo, para o exterior, ou até mesmo para entrar nas células por meio da membrana plasmática celular, ele pode acontecer de forma passiva, onde moléculas pequenas conseguem penetrar, conseguem adentrar essa membrana, né, dada ela uma condição semipermeável, ou de forma ativa, na qual elas têm um sistema que seria algo similar a uma chave fechadora, onde um código é transmitido para uma proteína e ela usa de energia para permitir a entrada dessa molécula. Assim, então, enquanto os poros nucleares permitem a difusão livre de pequenas moléculas solúveis em água, impedem que quaisquer proteínas, assim como, por exemplo, o DNA e o RNA, saiam e entrem do núcleo de forma inapropriada. Dessa maneira, então, como muitas macromoléculas celulares são grandes e não podem difundir, né, passar livremente através dos poros nucleares, a composição proteica do nucleoplasma e do citoplasma ela é exclusiva a cada compartimento subnuclear. Ou seja, as estruturas que vão formar aquele compartimento que está dentro da célula, elas são da célula. As que estão dentro do núcleo são do núcleo e as que estão no citoplasma são do citoplasma. Não existe uma mistura aí de estruturas componentes. A imagem aqui ela nos mostra um núcleo, a membrana e um orifício. Esse orifício, então, o poro nuclear. Aqui na nossa imagem, aqui em um certo aumento, né, você tem aqui o número 1 mostrando as membranas da carioteca, membrana externa e membrana interna. Aqui, o número 2, ele mostra estruturas chamadas de anéis externos, que são esses aqui. É a parte da parede do poro que está do lado de fora. Aqui, no meio do poro, nós temos o que é chamado de subunidade anelar. E aqui nós temos uma estrutura que é chamada de estrutura em forma de cesto, que garante, digamos, uma permeabilidade maior, porque mesmo se a molécula conseguir adentrar, que é o poro, ele tem um estrangulamento aqui, ó, na forma de cesto, que diminui o calibre da molécula que poderá entrar no interior do núcleo. Além disso, é esse arranjo aqui da estrutura em forma de cesto que garante o transporte ativo, que pode se movimentar e aí gasta-se energia, ela abre como se fosse algo similar a um esfíncter para promover então a entrada de moléculas maiores. Ela consegue entrar até aqui e fica presa. Aí ela tem um código que permite a entrada dela por adesão de membrana, de proteína, beleza, então isso aqui gasta energia, abre e depois volta. E temos aqui do lado de fora os filamentos, que muitas das vezes funcionam exatamente como aquelas
situações de chave e fechadura, onde você tem um código, o código é deixado aqui, e aqui embaixo, então, vai abrir.